Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta para continuar a leitura de O Mestre e Margarida. Estamos quase concluindo a leitura. Hoje eu vou ler mais 2 capítulos, né? O 27 e o 28. E aí vai faltar o 29 e o 30 e 31 que eu vou ler junto. E aí depois o epílogo e o pós-fácil. Gente, sério, reta final. Muita coisa aconteceu nessas últimas... vídeos, você me acompanha, você percebeu aí, a gente teve a introdução da personagem da Margarida. O mestre, a gente já tinha sido apresentado para ele na primeira parte, só que a gente ainda não sabia muito bem que aquele lá era o mestre. Aí agora que as peças se encaixaram e a gente pôde, né, ter essa continuidade do livro sobre Pôncio Pilatos que ele mencionou lá na primeira parte, quando ele estava trocando aquela ideia com o Ivan lá no hospício. Enfim, a gente teve aí várias peças se encaixando, né, ao longo aqui da narrativa. E antes de continuar, então, vou pedir que você deixe o like, que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e que ative as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Também comenta aqui o que você tá achando da história. E se quiser adquirir O Mestre e Margarida, usa o meu link da Amazon, vou deixar aqui na descrição, tá bom? Pra você ir lá acompanhar. Se você não sabe do que se trata isso aqui, chegou agora, seja muito bem-vindo, mas não esquece de ir na playlist e acompanhar desde o dia 1, tá bom? Desde o primeiro dia e na sequência aí dos dias, pra você poder acompanhar a história certinha, tá bom? A história de O Mestre e Margarida. Então agora a gente vai ler o capítulo 27. Gente, eu quero só fazer um adendo aqui a situação, que eu tava editando no último vídeo, eu tô vendo que eu tô com a pele muito oleosa, gente. Se eu bater a luz aqui, ó, a luz tá bem em cima de mim, assim, ó. Você vê o óleo, assim, dá pra fritar até ovo, né, nessa testa bonita aqui. Então, assim, é por quê? Porque como eu tô com um pouco de pressa pra concluir a leitura, então não tô, né, muito preocupada, assim, com o visual. Eu tô sendo bem realista aqui. Porque senão eu ia ter que ficar toda hora pondo maquiagem, tirando maquiagem, pondo maquiagem, tirando maquiagem. Porque dá um tempinho eu venho aqui e gravo, dá um tempinho eu vou aqui e gravo. Então, realmente tá saindo desse jeito mesmo, sem muita preparação. Porque é isso aí, gente. Que eu quero terminar esse livro logo, essa leitura logo, pra postar pra vocês. Então, relevem essa cara aqui, cheia de espinha e oleosa, tá bom? Vamos aqui voltar então à leitura do capítulo 27. Se chama O Fim do Apartamento número 50. Quando Margarida chegou às últimas palavras do capítulo, foi assim que a alvorada do 15º dia de Nissan encontrou o 5º procurador da Judéia, Pôncio Pilatos. Raiou o dia. Dava para ouvir no pátiozinho, entre os ramos de salgueiros brancos e tílias, a alegre e animada conversa matutina dos pardais. Margarida se levantou da poltrona, esticou-se e só então sentiu quão alquebrado estava seu corpo e quanta vontade tinha de dormir. É interessante notar que o espírito de Margarida encontrava-se em perfeita ordem. Seus pensamentos não eram confusos e ela não se abalava de jeito nenhum por ter passado uma noite sobrenatural. Não se inquietava com a lembrança de ter ido ao baile de Satanás, de que por algum milagre o mestre voltara para ela, e de que o romance surgira das cinzas, de que ele se via novamente em seu lugar no porão da travessa, de onde fora expulso o delator Aloise Mogarit. Em suma, o contato com Voland não lhe acarretara nenhum dano psíquico. Tudo foi como deveria ter sido. Foi ao aposento vizinho, assegurou-se de que o mestre dormia um sono profundo e tranquilo, apagou a luminária desnecessária, a cabeceira e se estendeu no sofazinho da parede oposta, cobrindo-se com um velho lençol esfarrapado. Adormeceu um minuto depois, sem ter qualquer sonho naquela manhã. Os quartos do porão estavam em silêncio. A pequena casinha do construtor estava em silêncio, e a travessa erma estava tranquila. Só que nessa hora, ou seja, no amanhecer do sábado, um andar inteiro de uma instituição de Moscou não dormia, e suas janelas, que davam para uma grande praça coberta de asfalto, que carros especiais, movendo-se lentamente e buzinando, limpavam com escovas, brilhavam a plena força, rasgadas pela luz do sol nascente.
O andar inteiro estava ocupado com a investigação do caso Voland e as luzes ficaram acesas a noite inteira em 10 escritórios. Propriamente falando, o caso tinha sido esclarecido desde a véspera, sexta-feira, quando Variedades tivera de ser fechado em consequência do desaparecimento de sua administração e de todas as indecências ocorridas no dia anterior, durante a célebre sessão de magia negra. Mas a coisa era que nesse tempo todo não parou de chegar material novo no andar insone. Agora a investigação desse caso estranho, que obviamente recendia a coisa do diabo, e ainda por cima com uma mistura de truques de hipnose e crimes absolutamente nítidos. Precisava juntar em um único novelo todos aqueles eventos multiformes e intrincados que haviam ocorrido em diversos lugares de Moscou. O primeiro que teve que visitar o andar insone com a iluminação elétrica foi Arkady Apollonovich Semplayavrov, presidente da comissão acústica. Depois do almoço de sexta-feira, ouviu-se uma campainha de telefone em seu apartamento, em um prédio perto da ponte Kameny, em Moscou, e uma voz masculina perguntou por Arkady Apollonovich. A esposa de Arkady Apollonovich atendeu e disse, sombria, que ele não se encontrava bem, estava repousando e não podia ir até o aparelho. Contudo, Arkady Apollonovich acabou tendo que atender assim mesmo. A voz ao telefone respondeu à pergunta sobre quem queria falar com Arkady Apollonovich de forma muito curta. Nesse segundo, agora mesmo, nesse minuto, balbuciou a mulher do presidente da comissão acústica, que habitualmente era bastante arrogante, e saiu voando como uma flecha até o quarto para levantar Arkady Apollonovich do leito onde padecia de tormentos infernais devido à lembrança de sessão da véspera e do escândalo noturno que acompanhara a expulsão do apartamento de sua sobrinha de Saratov. Na verdade, não passou um segundo, nem tampouco um minuto, mas um quarto de minuto, até que Arkady Apollonovich, com apenas um chinelo no pé esquerdo e em roupas de baixo, estivesse ao telefone, balbuciando. Sim, sou eu. Estou escutando. Sua esposa, esquecendo naquele momento todos os asquerosos crimes contra a fidelidade que o infeliz Arkady Apollonovich fora surpreendido, assomara à porta do corredor com cara assustada, apontando com o chinelo para o ar e sussurrando. Calce o chinelo, calce, vai resfriar os pés. Ao que Arkady Apollonovich, afugentando a mulher com o pé descalço e exibindo-lhe um olhar feroz, resmungou ao telefone. Sim, como assim? Entendo. Vou agora mesmo. Arkady Apollonovich passou a tarde inteira no andar em que acontecia a investigação. A conversa era penosa, uma conversa muito desagradável, pois tinha que falar com toda franqueza não apenas sobre aquela sessão sórdida e a briga no camarote, mas também, já que era absolutamente indispensável, a respeito de Militsa Andreevna Kopatchko, na rua Elokhirovskaya, da sobrinha de Saratov, e de muitas outras coisas cuja narrativa proporcionou a Arkady Apollonovich indizíveis tormentos. É evidente que o relato de Arkady Apollonovich, um intelectual cultivado que testemunhara a sessão indecorosa, uma testemunha sensata e qualificada que descrevera perfeitamente o misterioso mago de máscara e seus 2 ajudantes patifes, que se lembrava perfeitamente que o nome do mago era Voland, fez a investigação avançar de forma significativa. O confronto das declarações de Arkady Apollonovich com as declarações dos outros, dentre as quais algumas mulheres vitimadas pela sessão, a de lingerie violenta que espantara Rinsky, e, ai delas, muitas outras. E o contínuo Karpov, que fora enviado para o apartamento número 50, na rua Sadovaya. Logo estabeleceu com propriedade o lugar em que deveria ser buscado o culpado por todos aqueles incidentes. O apartamento número 50 foi visitado não apenas uma vez, e não só examinaram tudo com minúcia extraordinária, como bateram em suas paredes e examinaram as chaminés das lareiras, procuraram esconderijos
Entretanto, nenhuma dessas medidas deu resultado, e não foi possível descobrir nada nas incursões ao apartamento, embora tivesse dado para entender que havia alguém por lá, apesar de todas as pessoas que de um modo ou de outro lidavam com as questões de artistas estrangeiros chegados a Moscou, sustentarem que não havia, nem podia haver, em Moscou, um mago negro chamado Voland. Ele decididamente não se registrara em lugar nenhum ao chegar. Não apresentara a ninguém o passaporte, ou qualquer outro papel, contrato ou acordo, e ninguém tinha ouvido falar dele. Kitaïtsev, o chefe da seção de programação da comissão de espetáculos, assegurou e jurou por Deus que o desaparecido Stiopa Lekiedev não lhe enviara a aprovação a proposta de nenhum Voland, nem lhe telefonara para falar de chegada de tal pessoa. De modo que ele, Kitaïtsev, não sabia nem entendia de jeito nenhum de que maneira Stiopa pudera admitir uma sessão daquela no Variedades. Quando lhe disseram que Arkady Apollonovitch vira com seus próprios olhos a sessão do mago, Kitaïtsev só fez abrir os braços e erguer os olhos para o céu. Pelos olhos de Kitaïtsev, dava para ver e dizer sem medo que ele era puro como cristal. O próprio Prokhor Petrovich, presidente da comissão principal de espetáculos. A propósito, ele regressara a seu terno sem demora, logo depois da polícia entrar em seu apartamento, para a alegria frenética de Anna Richardovna e grande perplexidade da polícia, incomodada em vão. Ainda a propósito, depois de voltar ao lugar do terno cinza listrado, Prokhor Petrovich aprovou completamente todas as resoluções tomadas pelo terno durante sua breve ausência. Pois bem, o próprio Prokhor Petrovich decididamente não sabia nada a respeito de nenhum Voland. Acontecia, queira ou não queira, algo disparatado. Milhares de espectadores, todo o pessoal do Variedades, por fim, Sempleyarov e Arkady Apollonovitch, um homem dos mais instruídos, tinham visto aquele mago, assim como seus triplamente malditos assistentes. E mesmo assim não havia nenhuma possibilidade de encontrá-lo. O que era aquilo? Permitam-me perguntar. Tinha sido, por acaso, tragado pela terra logo depois da sessão repugnante. Ou então, como afirmavam alguns, jamais viera a Moscou? Porém, se admitirmos o primeiro, então não há dúvida que, ao se escafeder, levara consigo toda a chefia da administração do Variedades. Enquanto, se for o segundo, quer dizer que a própria administração do funesto teatro, depois de cometida a indecência, basta lembrar a janela quebrada do escritório e a conduta de As de Ouros, sumira de Moscou sem deixar rastros. Deve-se fazer justiça a quem conduzia a investigação. O desaparecido Rinsky fora encontrado com rapidez espantosa. Bastara confrontar a conduta de As de Ouros na parada de táxi perto do cinematógrafo com alguns dados de tempo, como a hora do término da sessão e quando exatamente Rinsky poderia ter desaparecido, para mandar sem demora um telegrama a Leningrado. Uma hora mais tarde chegou a resposta, ao entardecer de sexta-feira, de que Rinsky fora descoberto no 412 do Hotel Astoria, no quarto andar, ao lado do quarto em que se hospedara o chefe de repertório de um teatro de Moscou, em turnê por Leningrado. Naquele quarto em que, como se sabe, a mobília é cinza azulada com dourado e há um banheiro maravilhoso. Descoberto dentro de um guarda-roupa do 412 do Astoria, Rinsky foi preso sem tardar e interrogado em Leningrado. Depois disso, chegou a Moscou um telegrama informando que o diretor financeiro do Variedades encontrava-se em condição inimputável, que não respondia ou não queria responder as perguntas de modo útil e que só pedia para ser escondido em uma câmara blindada, guardada por vigias armados. Um telegrama de Moscou ordenou que Rinsky fosse enviado sob custódia para Moscou, em consequência do que Rinsky, na sexta-feira, embarcou sob custódia no trem noturno. Ao entardecer no mesmo dia, encontraram pistas de Likhidoyev para todas as cidades.
tinham sido enviados telegramas perguntando de Likhadoev. E de Yalta chegou a resposta de que Likhadoev estivera lá. Porém, pegaram um avião para Moscou. O único cujo rastro não fora possível seguir era Vanianushka, o célebre administrador teatral, conhecido de absolutamente toda Moscou, tinha como se dissolvido na água. Enquanto isso, era preciso cuidar do que acontecera em outros lugares de Moscou, além do Variedades. Era preciso esclarecer o caso extraordinário dos empregados que cantavam o Mar Glorioso. A propósito, o professor Stravinsky conseguira dar um jeito neles no decorrer de 2 horas, por meio de umas injeções subcutâneas de pessoas que entregaram a outras pessoas ou instituições, sabe o diabo que tipo de coisa à guisa do dinheiro, e também das pessoas que tinham sido vítimas dessas entregas. Evidentemente, o mais desagradável, escandaloso e insolúvel de todos esses casos era o do roubo da cabeça do finado literato Berlioz no caixão do salão de Gribeyedov, em plena luz do dia. 12 pessoas realizavam a investigação, unindo como uma agulha de tricô os malditos nós desse caso por complexo, esparramados por toda Moscou. Um dos investigadores chegou à clínica do professor Stravinsky e a primeira coisa que pediu foi que lhe apresentassem a lista das pessoas que tinham ingressado na clínica ao longo dos últimos 3 dias. Dessa forma foram descobertos Nicanor Ivanovich Bossoi e o infeliz animador cuja cabeça fora cortada. Aliás, poucos se ocuparam dele. Agora já era fácil estabelecer que naqueles 2 tinham sido vítimas daquela mesma quadrilha de malfeitores encabeçada pelo misterioso mago. Ivan Nikolaevich Ponirov, porém, interessou extraordinariamente ao investigador. Na porta do quarto de Ivaniushka, o número 117, abriu-se ao entardecer da sexta-feira, ingressando-se nele um homem jovem de cara redonda, calmo e de fino trato, e nada parecido a um investigador, mas, não obstante, um dos melhores de Moscou. Viu deitado na cama um jovem pálido e macilento, com olhos nos quais se lia a ausência de interesse no que acontecia em volta. Olhos ora dirigidos para algum lugar ao longe, acima do que estava ao redor, e ora para o interior do jovem. O investigador se apresentou de forma amigável e disse que estava ali para palestrar com Ivan sobre os acontecimentos da antevéspera no Lago do Patriarca. Como Ivan teria triunfado se o investigador tivesse se apresentado a ele mais cedo, ainda que fosse, digamos, na sexta-feira, quando Ivan solicitava com ímpeto e paixão que ouvissem sua narração sobre o Lago do Patriarca. Agora se realizava seu sonho de ajudar a capturar o consultor. Não precisava mais correr atrás de ninguém. Vinham atrás dele exatamente para ouvir seu relato daquilo que ocorrera na noite de quarta-feira. Porém, infelizmente, Ivanianushka mudara completamente a partir do momento da morte de Berlioz. Estava prestes a responder, de bom grado e com polidez, a todas as perguntas do investigador, só que dava para sentir a indiferença no olhar e no tom de voz de Ivan. O poeta não se importava mais com o destino de Berlioz. Antes da chegada do investigador, Ivaniushka cochilava deitado, e umas visões desfilaram diante dele. Assim, viu uma cidade estranha, incompreensível, inexistente, com blocos de mármore, colunatas radiantes, telhados que brilhavam ao sol, a torre de Antônia, negra, sombria, impiedosa, um palácio na colina ocidental, imerso, quase até o telhado no verde tropical do jardim, com estátuas de bronze ardendo acima desse verde no crepúsculo. Viu centúrias romanas de couraça caminhando sobre as muralhas da cidade antiga. Na sonolência, apareceu diante de Ivan um homem imóvel, em uma poltrona, barbeado, de rosto amarelo e esgotado. Um homem de manta branca e de forro vermelho, olhando com ódio para um jardim luxuriante e alheio. Ivan também viu a colina amarela e nua, com postes de barras transversais vazio. E o ocorrido no Lago do Patriarca não interessava mais ao poeta Ivan Bezdomny. Diga, Ivan Nikolaevich, o senhor estava a que distância da catraca quando Berlioz foi parar debaixo do bonde? Um risinho de indiferença, quase imperceptível,
Por algum momento, roçou os lábios de Ivan, que respondeu. Estava longe. E o de xadrez estava do lado da catraca? Não, estava sentado em um banco perto. O senhor se lembra bem de que ele não foi até a catraca na hora em que o Berlioz caiu? Lembra-me. Não foi, estava sentado, refestelado. Essas foram as últimas perguntas do investigador. Depois delas, levantou-se, estendeu a mão a Ivan, desejou-lhe pronto restabelecimento e exprimiu a esperança de voltar a ler seus versos em breve. Não, respondeu Ivan tranquilo. Não vou mais escrever versos. O investigador sorriu, polido, permitindo-se exprimir sua convicção de que o poeta agora se encontrava em estado algo depressivo e que isso logo passaria. Não, replicou Ivan, olhando não para o investigador, mas ao longe, para o céu, a se apagar. Isso não vai passar nunca. Os versos que eu escrevia eram ruins, e agora eu entendi. Tendo recolhido material de extrema importância, o investigador saiu do quarto de Ivan, seguindo o fio dos acontecimentos de trás para a frente. Finalmente dava para chegar à origem de todos eles. O investigador não tinha dúvida de que esses acontecimentos começaram com o assassinato no patriarca. Claro que nem Ivaniushka nem o de xadrez tinham empurrado o infeliz presidente da Mazolite para debaixo do bonde, e ninguém contribuíra fisicamente, por assim dizer, para a sua queda sobre as rodas. O investigador estava convencido, porém, de que Berlioz se atirara debaixo do bonde, ou caíra embaixo dele, por ter sido hipnotizado. Sim, já havia muito material, e já se sabia quem agarrar e onde. Mas a questão era de que não havia maneira alguma de capturá-los. No 3 vezes maldito apartamento número 50, é preciso repetir, sem dúvida, havia alguém. De tempos em tempos, esse apartamento respondia aos telefonemas com voz ora estridente, ora fanhosa, e às vezes se abria uma janela, e acima de tudo ouviam-se ali sons de gramofone. Entretanto, cada vez se dirigiam para lá. Não encontravam absolutamente ninguém. Estiveram lá mais de uma vez, e em horas diferentes do dia. Como se fosse pouco, ainda passaram um pente fino no apartamento, investigando todos os cantos. O apartamento já estava sob suspeita há muito tempo. Vigiavam não apenas o caminho que levava ao pátio pela entrada principal, mas também a entrada de serviço, e como se fosse pouco, colocaram vigias no telhado, junto aos canos das chaminés. Sim, o apartamento número 50 aprontava travessuras, mas não era possível fazer nada a respeito. Assim, o caso se arrastou até a meia-noite de sexta para sábado, quando o barão Meigel, em traje de noite e sapatos de verniz, encaminhou-se solenemente para o apartamento, na qualidade de convidado. Ouviu-se o barão ser admitido no apartamento. Cerca de 10 minutos depois, entraram no apartamento sem qualquer aviso, mas não encontraram os donos. Como, o que já era totalmente raro, também não encontraram rastro de barão Meigel. E essa forma, como foi dito, o caso se arrastou até o amanhecer do sábado. Daí somaram-se dados novos e muito interessantes. No aeródromo de Moscou aterrissou um avião de passageiros de 6 lugares, vindo da Crimeia. Em meio aos outros, desembarcou um passageiro estranho. Era um cidadão jovem, com uma barba selvagem por fazer, que não se lavava há 3 dias, olhos injetados e assustados, sem bagagem e vestido com certa extravagância. O cidadão estava de gorro alto de pele, capa de feltro de Cáucaso, por cima da camisa de dormir, e chinelos azuis de couro, novos, recém-adquiridos. Bastou se afastar da escadinha da qual descera do avião e foram até ele. Esse cidadão já era esperado. E algum tempo depois, o inesquecível diretor de variedades, Stepan Bogdanovich Likedoyev, apresentava-se perante os investigadores. Acrescentou dados novos. Agora estava claro que Voland se infiltrara no Variedades sob a forma de artista, hipnotizara Stiopa Likeyedov e depois Likedeyev. E depois conseguira mandar esse mesmo Stiopa para longe de Moscou, sabe Deus quantos quilômetros. O material dessa forma aumentou
mas nada ficou mais fácil por causa disso. Talvez tenha ficado até um pouquinho mais difícil, já que se tornava claro que não seria nada fácil dominar uma pessoa capaz de pregar peças como aquela de que Stepan Bogdanovich fora vítima. Além disso, Likhadeyev, por seu próprio pedido, fora encerrado em uma câmara segura e perante os investigadores compareceu Varyanushka, que acabara de ser preso em seu apartamento, para o qual retornara após uma ausência obscura de quase 2 dias. Apesar da promessa feita a Zazelo de não mais mentir, o administrador começou exatamente com uma mentira, embora, aliás, não devesse ser julgado com severidade por causa disso, pois a Zazelo proibira-lhe de mentir e ser grosseiro ao telefone, e no presente caso, o administrador falava sem o auxílio desse aparelho. Mas, com os olhos vagos, Ivan Savielevich declarara que, na quinta-feira à tarde, embriagara-se sozinho em seu escritório do Variedades. Depois fora a algum lugar, não se lembrara para onde, beber ainda mais Starka e não se lembrava onde. Depois caíra perto de uma cerca, novamente sem se lembrar aonde. Só depois que disseram ao administrador que com seu comportamento estúpido e insensato ele estava atrapalhando a investigação de um caso importante e que naturalmente responderia por isso. Varyanushka desatou a chorar e sussurrou com voz trêmula e olhando ao redor que mentia por medo, receando a vingança da quadrilha de Volan, em cujas mãos já caíra, e que pedia, implorava, ansiava por ser trancado em uma câmara blindada. Ai, que diabo! Agora só falam dessa câmara blindada, rosnou um dos investigadores. Esses patifes lhe deram um grande susto, disse o investigador que visitara Ivaniushka. Tranquilizaram Varyanushka como puderam, dizendo que o protegeriam mesmo sem câmera alguma. E imediatamente se esclareceu de que não tinha bebido Starka perto de cerca nenhuma, e que era 2, um ruivo de canino saliente e um outro corducho. Ah, parecendo um gato? Sim, cochichou, morrendo de medo e olhando ao redor a cada segundo. O administrador ainda narrou outros detalhes, como que ficara há cerca de 2 dias no apartamento número 50, na qualidade de vampiro infiltrado, e por pouco não fora a causa da morte do diretor financeiro Rinsky. Nessa hora trouxeram Rinsky, que vieram no trem de Leningrado. Entretanto, esse velho grisalho, psiquicamente abalado e tremendo de medo, no qual era bem difícil reconhecer o antigo diretor financeiro, não queria dizer a verdade de jeito nenhum, revelando-se bastante aferrado a essa ideia. Rinsky afirmava que não vira nenhuma rela na janela de seu escritório à noite, nem tampouco Varyanushka, e que simplesmente se sentira mal e fora de si partira para Leningrado. Não é necessário dizer que o adoentado diretor financeiro concluiu seu depoimento com o pedido de ser encerrado em uma câmara blindada. Aniushka fora presa quando tentava entregar à caixa de um armazém de Arbat uma nota de $10. O relato de Aniushka sobre gente voando da janela do prédio de Sadovaya e da ferradura que, segundo suas palavras, pegara do chão para levar à polícia, foi ouvido com atenção. A ferradura era mesmo de ouro com diamantes? Perguntaram a Aniushka. Não sei nada de diamantes, respondeu Aniushka. Mas ele me deu notas de 10, como a senhora disse. Mas ele lhe deu? Não sei nada de notas de 10, respondeu Aniushka. Bem, e quantas elas se transformaram em dólares? E quando elas se transformaram em dólares? Não sei nada de dólares e não vi dólar nenhum, respondeu Aniushka, estridente. Estamos no nosso direito. Deram-nos uma recompensa e compramos chita com ela. E daí se pôs a dizer disparates sobre não responder pela administração predial, que introduzira no 5º andar forças malignas que não davam sossego. Daí o investigador abranou uma caneta para Aniushka, da qual todos já se encontravam fartos, e redigiu um passe de liberação em papel verde, após o que, para satisfação geral, Aniushka desapareceu do edifício. Depois veio de enfiada toda uma fila de pessoas, dentre as quais Nikolai Ivanovich, preso exclusivamente devido à estupidez da mulher ciumenta, que dera a conhecer à polícia pela manhã o desaparecimento do marido. Nikolai Ivanovich não surpreendeu muito os investigadores,
ao depositar na mesa o certificado zombeteiro que atestava que passara o tempo no baile de Satanás. Ao narrar como transportara pelo ar a criada nua de Margarida Nikolaevna para tomar banho de rio em algum lugar dos diabos, e, antes disso, a aparição de Margarida Nikolaevna despida a janela. Nikolai Ivanovich afastou-se um pouco da verdade. Assim, por exemplo, não julgou necessário mencionar que surgira no dormitório segurando a camisa de dormir que fora jogada, e nem que chamara Natasha de Vênus. Em suas palavras, Natasha saíra voando pela janela, montara nele e o arrastara para fora de Moscou. Cedendo à força, tive que me submeter, contou Nikolai Ivanovich, concluindo suas patranhas com o pedido de não informarem nenhuma palavra daquilo a sua esposa, o que lhe foi prometido. O depoimento de Nikolai Ivanovich permitiu estabelecer que Margarida Nikolaevna, assim como sua criada Natasha, tinham desaparecido sem deixar rastros. Foram tomadas medidas para encontrá-las. Assim, a investigação, que não parava por um segundo, ocupou também a manhã do sábado. Enquanto isso, na cidade surgiram e se alastraram boatos absolutamente impossíveis, nos quais uma parcela ínfima de verdade era enfeitada com as mentiras mais bombásticas. Diziam que houvera uma sessão no Variedades, depois da qual todos os 2.000 espectadores acabaram na rua do jeito que vieram ao mundo, que descobriram uma tipografia mágica de notas falsas na rua Sadovaia, que uma quadrilha raptara 5 administradores do setor de diversões, que a polícia já os encontrara, e ainda muito mais, que não vale a pena repetir. Entre mentes, aproximava-se a hora do almoço, e lá onde ocorria a investigação, o telefone tocou. Informavam da Sadovaia que o maldito apartamento voltava a dar sinais de vida. Foi informado que abriram as janelas, que se ouviam sons de piano e canto, e que se avistava-se pela janela um gato preto sentado no peitoril e se aquecendo ao sol. Por volta das 4 horas daquela tarde quente, uma grande companhia de homens vestidos à paisana desceu de 3 carros que haviam parado um pouco antes do edifício 302 bis da rua Sadovaia. Lá o grande grupo de recém-chegados dividiu-se em 2 menores, sendo que um passou pela entrada do edifício e pelo pátio para ir direto à sexta porta principal, enquanto o outro abriu a portinhola que dava para a área de serviço, que habitualmente estava pregada com tábuas, e ambos se puseram a subir por escadas diferentes até o apartamento número 50. Nessa hora, Koroviev e Azazello, sendo que Koroviev trajava sua roupa habitual, ao invés de fraque festivo, estavam sentados na sala de jantar do apartamento, terminando de jejum. E Voland, como de hábito, encontrava-se no dormitório. E onde estava o gato? Ninguém sabia. Porém, a julgar pelo barulho de panelas que vinha da cozinha, era possível deduzir que Behemoth se encontrava exatamente lá, bancando o tolo, como de hábito. Que passos são esses na escada? Perguntou Koroviev, mexendo com a colherinha na xícara de café preto. São os que vieram nos prender, respondeu Azazello, tomando um cálice de conhaque. Ah, pois bem, respondeu Koroviev. Naquela hora, os que subiam pela escada principal já estavam no patamar do 3º andar. Lá, 2 encanadores se ocupavam do fole do aquecimento a vapor. Os passantes trocaram olhares significativos com os encanadores. Estão todos em casa, cochichou um dos encanadores, batendo o martelo no cano. Então, o que ia à frente sacou abertamente uma Mauser preta de dentro do casaco e o outro que estava com ele, uma gazua. No geral, os homens que se encaminhavam ao apartamento número 50 estavam devidamente equipados. 2 deles traziam no bolso redes de seda fina, fáceis de desenrolar. Uma ainda tinha um laço, outro ainda tinha máscaras de gás e ampolas com clorofórmio. Em um segundo, a porta principal do apartamento número 50 foi aberta, e todos os invasores se viram na antessala, na mesma hora em que o barulho na porta da cozinha indicava que o segundo grupo da porta de serviço chegara até lá simultaneamente. Dessa vez obteve-se algum êxito, ainda que não por completo. Os homens se espalharam instantaneamente por todos os aposentos sem encontrar ninguém,
Mas em compensação, na sala de jantar descobriram restos de um de jejum recém-abandonado, e na sala de estar, na pedra da lareira, do lado de uma jarra de cristal, estava sentado um enorme gato preto. Segurava nas patas um fogareiro. Em profundo silêncio, os que ingressaram na sala ficaram contemplando esse gato por um tempo bastante longo. Sim, de fato é uma beleza, sussurrou um dos recém-chegados. Não estou aprontando, não estou mexendo com ninguém, estou consertando o fogareiro, afirmou o gato, franzindo o senho com animosidade. E ainda considero meu dever preferir que o gato é um animal antigo e intocável. Um trabalho extraordinariamente bem feito, sussurrou um dos que entraram, enquanto o outro, em voz alta e nítida, disse: Pois bem, gato intocável e ventríloco, faça o favor de vir para cá. Uma rede de seda se desenrolou e voou, porém quem a lançou, para completo espanto de todos, errou o alvo e apanhou apenas a jarra, que imediatamente se partiu com um estrondo. Errou! Vociferou o gato. Urra! E daí, deixando o fogareiro de lado, apanhou uma Browning que estava atrás de si. Apontou-a instantaneamente para quem estava mais perto dele, porém, antes que o gato conseguisse disparar, uma mão disparou e, com um tiro da Mauser, o gato tombou da pedra da lareira para o chão de cabeça para baixo, deixando cair a Browning e derrubando o fogareiro. Está tudo acabado, disse o gato com voz débil, estendendo-se, lânguido, em uma poça de sangue. Afastem-se apenas por um segundo para me despedir da terra. Oh, meu amigo Azazelo, gemiu o gato, esvaindo-se em sangue. Cadê você? O gato virou os olhos a se extinguir e na direção da porta da sala de jantar. Você não acorreu em meu auxílio no momento de combate desigual. Você abandonou o pobre Bermouth, trocou-o por um copo de conhaque, que por sinal era muito bom. Pois bem, que fazer? Que minha morte pese na sua consciência e eu lego a você a minha Browning. A rede, cochicharam, irrequietos em torno do gato. Só que a rede, sabe o diabo por quê? Enganchou no bolso de alguém e não saía. A única coisa que pode salvar um gato mortalmente ferido, afirmou o gato, é um gole de gasolina. E, aproveitando-se da confusão, encostou a boca na abertura redonda do fogareiro e bebeu gasolina. Imediatamente o sangue parou de escorrer da pata dianteira esquerda. Animado e disposto, o gato deu um salto, colocou o fogareiro debaixo do braço, pulou de volta para a lareira e, de lá, rasgando o papel de parede, deslizou por ela e, em 2 segundos, encontrava-se acima dos recém-chegados, sentando-se na cornija metálica. Em um instante, mãos agarraram a cortina, puxando-a com a cornija, o que fez o sol jorrar no aposento ensombrecido. Porém, nem o gato curado de forma fraudulenta, nem o fogareiro caíram. Sem se separar do fogareiro, o gato conseguiu saltar pelo ar e ir parar no lustre que pairava sobre o centro do cômodo. Uma escada de mão, gritaram de baixo. Eu os desafio para um duelo, vociferou o gato, voando acima das cabeças, balançando no lustre. E daí, Browning chegou a aparecer em suas patas. A Browning, enquanto alojava o fogareiro entre os braços do lustre. O gato fez pontaria e, voando como um pêndulo acima das cabeças dos recém-chegados, abriu fogo contra eles. O estrondo sacudiu o apartamento. Pedaços de cristal do lustre despencaram no chão. O espelho da lareira fendeu-se em estrelas. Ergueu-se uma poeira de estuque. Cartuchos usados saltitaram pelo solo. O vinho das janelas rebentou. Gasolina começou a vazar do fogareiro, perfurado por balas. Agora não dava mais para falar em pegar o gato vivo, e os recém-chegados, com suas Mauser, atiraram nele em resposta de forma certeira e furiosa, na cabeça, na barriga, no peito e nas costas. O tiroteio causou pânico no pátio lá embaixo. Só que esse tiroteio durou muito pouco e se aquietou por si mesmo. O fato é que ele não causou nenhum dano nem ao gato nem aos recém-chegados. Ninguém se viu morto, nem sequer ferido. Todos, inclusive o gato, permaneceram completamente lisos. Um dos recém-chegados, para conferir de uma vez por todas, largou 5 balas na cabeça do maldito animal e o gato respondeu prontamente com toda a sua carga.
E deu na mesma, não causou efeito nenhum, algum em ninguém. O gato balançava no lustre com impulso cada vez menor, por algum motivo soprando na Browning e cuspindo nas patas. Nos rostos calados dos que estavam embaixo, surgiu uma expressão de perplexidade absoluta. Tratava-se do único, ou de um dos únicos casos em que os tiros se mostravam completamente ineficazes. Claro que era possível admitir que a Browning do gato era algum brinquedo, só que isso jamais poderia ser dito das Mauser dos recém-chegados. Já a primeira ferida do gato, sobre a qual obviamente não pairava a menor dúvida, não fora além de que um truque e fingimento porco, assim como o gole de gasolina. Fizeram mais uma tentativa de apanhar o gato. Lançaram um laço, que ficou preso em uma das luzes, e o lustre despencou. O golpe pareceu abalar todo o corpo do edifício, só que não deu em nada. Os presentes foram banhados pelos estilhaços e o gato saiu voando pelo ar para se instalar no alto, no teto, na parte superior da moldura dourada no espelho da lareira. Não se preparava para fugir para lugar algum, e até, pelo contrário, sentado em relativa segurança, deu início a mais um discurso. Absolutamente não entendo, disse lá de cima, o motivo de uma atitude tão ríspida contra mim. Mas esse discurso foi interrompido logo no início por uma voz pesada e grave, que ninguém sabia de onde vinha. O que está acontecendo no apartamento está atrapalhando o meu trabalho. Outra voz desagradável e fanhosa replicou. Bem, claro que é Berremuf, o diabo que o carregue. Uma terceira voz, de taquara rachada, disse. Messi, é sábado, o sol está se pondo. Está na nossa hora. Desculpem-me, não posso mais conversar, disse o gato do espelho. Está na minha hora. Jogou a Browning, quebrando ambos os vidros da janela, e depois derramou a gasolina que pegou fogo sozinha, lançando uma onda incandescente que subia até o teto. O incêndio era de uma força e rapidez extraordinária, como não acontece nem com gasolina. Agora o papel de parede já começava a fumegar, a cortina arrancada queimava no chão e passaram a arder nos caixilhos das janelas quebradas. O gato tomou impulso, miou, pulou do espelho para o peitoril e lá desapareceu com seu fogareiro. Do lado de fora ouviram-se tiros. Um homem sentado na escada de ferro do lado oposto, na altura da janela da joalheria, disparou contra o gato, quando ele pulava no peitoril em peitoril, dirigindo-se para o cano de esgoto da esquina, construído, como foi dito, em forma de ferradura. Por esse cano, o gato subiu para o telhado. Lá, infelizmente, o gato também recebeu tiros, sem resultados, do guarda que vigiava as chaminés, e desapareceu ao sol que se punha inundando a cidade. Nessa hora, no apartamento, o parquete se incendiava debaixo dos pés dos recém-chegados, e no fogo, no lugar em que o gato caíra com uma ferida fingida, apareceu, adensando-se cada vez mais, o cadáver do antigo barão Mangel, de papo para cima e de olhos vítreos. Não havia mais possibilidade de levá-lo, pulando entre as pedras incandescentes do parquete, batendo com as mãos nos ombros e peitos fumegantes, os que estavam na sala de estar retiraram-se para o escritório e para a antessala. Aqueles que se encontravam na sala de jantar e no dormitório saíram correndo pelo corredor. Saíram correndo também os que estavam na cozinha, precipitando-se para a antessala. A sala de jantar já estava cheia de fogo e fumaça. No caminho, alguém conseguiu discar o número dos bombeiros, gritando de modo sucinto no fone. Sadovaia 302 bis. Era impossível ficar mais. As chamas fustigavam a antessala. Ficou difícil respirar. Bastaram os primeiros fios de fumaça assomarem as janelas quebradas do apartamento enfeitiçado para se ouvirem os gritos desesperados de gente no pátio. Fogo! 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 Dos diversos apartamentos do prédio, as pessoas passaram a gritar no telefone. Sadovaia! Sadovaia! 302 bis! Enquanto na Sadovaia ouviam-se toques de sino de assustar o coração dos carros vermelhos, compridos, provenientes de todas as partes da cidade, as pessoas que se agitavam no pátio viram, junto com a fumaça, saírem voando pela janela do quinto andar, 3 silhuetas que pareciam masculinas e uma silhueta de mulher nua. Aqui a gente termina o capítulo 27, gente. Então, vocês viram aí que no 27,
o Volan e o seu séquito, né, eles, né, deram fuga, partiram do apartamento que eles tinham se alojado para ficar em Moscou, fazer os coisas todos deles lá. Então, acabou que a investigação deu sequência, né, na investigação. Chegou a galera lá da polícia para investigar no apartamento e o gato estava lá e fez toda essa bagunça aí, né. E agora a gente tem aqui capítulo 28, vamos dar sequência agora. Tá legal, né, gente? Falta pouco, como eu falei no início do vídeo, reta final. Falta bem pouquinho pra gente ver o que vai acontecer com a Margarida, com o mestre, com todos os personagens aqui. E principalmente com o Volan e essa galera toda que acompanha ele, né? Vamos lá? Capítulo 28. Últimas aventuras de Koroviev e Behemoth. Evidentemente, não dá para dizer se essas silhuetas eram reais ou mero fruto da imaginação dos moradores do malfadado prédio na Sadovaia, subjugados pelo medo. E se fossem reais, tampouco havia quem soubesse para onde se encaminharam em seguida. Onde se separaram também não podemos dizer, mas sabemos que cerca de um quarto de hora após o início do incêndio da Sadovaia, diante da porta do vitro do Torgzin, do mercado Semlensky, apareceu um cidadão comprido de terno xadrez com um gato enorme. Deslizando com habilidade por entre os passantes, o cidadão abriu a porta externa da loja. Ali, porém, um porteiro pequeno, ossudo de extrema má vontade, cortou seu passo e disse irritado: "Com gato não pode." "Desculpe," estremeceu o comprido, colocando a mão nodosa na orelha, como se não ouvisse bem. "O senhor falou de gato? Mas aonde está vendo gato?" O porteiro esbugalhou os olhos e com razão. Já não havia gato nenhum aos pés do cidadão. No lugar dele, por trás dos seus ombros, assomaram um gorducho de boné rasgado, cuja fuça realmente parecia um pouco de gato, que prorrompia para a loja. Havia um fogareiro na mão desse gorducho. Esse par de visitantes, por alguma razão, não agradou ao porteiro misântropo. "Só aceitamos moeda estrangeira," rouquejou, olhando com irritação por debaixo das sobrancelhas grisalhas e hirsutas, que pareciam carcomidas por traças. "Meu caro," estremeceu o comprido, com os olhos de cintilar no pince-nez rachado. "E como o senhor sabe que não tenho? Está julgando pelo terno? Jamais faça isso, precioso guardião. Pode cometer um equívoco, e aliás, bem grande. Releia pelo menos mais uma vez a história do célebre califa Harun al-Rashid. Porém, no presente caso, deixando temporariamente essa história de lado, desejo lhe dizer que vou me queixar do senhor a seu superior, contando-lhe as coisas que o obrigarão a deixar seu poço entre as cintilantes portas espelhadas. Talvez meu fogareiro esteja cheio de moeda estrangeira." O gorducho, que parecia um gato, se intrometeu na conversa, com o mesmo arrebatamento com que tentava se enfiar na loja. O público atrás deles já fazia pressão e se zangava, fitando-o para insólito com ódio e dúvida. O porteiro abriu passagem e nossos conhecidos Koroviev e Behemoth viram-se dentro da loja. A primeira coisa que fizeram ali foi olhar ao redor e, com uma voz sonora e decididamente audível em todos os cantos, Koroviev afirmou: "Que loja maravilhosa! Uma loja muito, muito boa." As pessoas que estavam no balcão se viraram e, por algum motivo, olharam com espanto para quem estava falando, embora houvesse todas as razões para louvar a loja. Avistavam-se dos vãos das prateleiras centenas de peças de chita das cores mais ricas. Atrás delas se amontoavam musselinas, chifões e tecido para fraque. Estendiam-se em perspectiva pilha inteiras de caixa de sapato, e algumas cidadãs estavam sentadas em cadeirinhas baixas, com o pé direito em um sapato velho e gasto, e o esquerdo em um novo e reluzente, com o qual pisavam cuidadosamente no capacho. Em algum lugar, no fundo, em um canto, gramofones tocavam e cantavam. Porém, evitando todas essas atrações, Koroviev e Behemoth encaminharam-se diretamente para a junção entre as seções de gastronomia e de confeitaria.
Lá era muito espaçoso. Cidadãs de lenços e boinas não ficavam se apertando no balcão, como na seção de tecidos. Um homem baixinho e totalmente quadrado, rosto barbeado até ficar azul, óculos com armação de chifre, chapéu novinho em folha, nada amarrotado e sem mancha na fita, de sobretudo lilás e luvas rubras de pelica. Postara-se junto ao balcão, mugindo algo em tom imperioso. Um vendedor de avental branco e limpo e gorrinho azul atendia o cliente lilás, com uma faca bem afiada, muito parecida com a que havia sido roubada por Mateus Levi. Removia de um salmão gorduroso, suado e rosado a pele, que tendia para o prateado e parecia de ser prêmio. Essa seção também é esplêndida, reconheceu Koroviev solene. E o estrangeiro é simpático, apontou benevolente para as costas lilazes. Não, Fagote, não, respondeu Behemoth, pensativo. Você está enganado, tolinho. No rosto do gentleman lilás falta, na minha opinião, alguma coisa. As costas lilazes se sobressaltaram, provavelmente por acaso, já que o estrangeiro não tinha como compreender o que Koroviev e seu acompanhante diziam em russo. Bom? Perguntou o comprador lilás severo. Formidável, respondeu o vendedor, exibido, revirando a faca afiada por debaixo da pele. Bom, gosta. Ruim, não gosta, disse o estrangeiro severo. Pois bem, respondeu o vendedor entusiasmado. Daí nossos conhecidos se afastaram do estrangeiro e de seu salmão para a ponta do balcão da confeitaria. Hoje está quente. Koroviev dirigiu-se a uma jovem vendedora de bochechas vermelhas sem obter resposta. Quanto está a mexerica? Indagou-lhe Koroviev. 30 copeques o quilo, respondeu a vendedora. Tudo custa os olhos da cara, observou Koroviev, suspirando. Pensou. Ainda mais um pouco, e convidou seu acompanhante. Coma, Behemoth. O gorducho colocou o fogareiro debaixo do braço, apanhou a mexerica mais alta da pirâmide, engoliu-a com casca e pegou uma segunda. A vendedora foi tomada de pavor mortal. Vocês estão loucos? Gritou, perdendo a cor. Dê-me a nota, e deixou cair a pinça para pegar balas. Querida, linda, meu amor, sibilou Koroviev, passando por cima do balcão e piscando para a vendedora. Hoje estamos sem divisas. Depois que fazer. Mas juro que da próxima vez, no mais tardar segunda-feira, pagaremos tudo em dinheiro contado. Estamos perto daqui, na Saduvaia, onde tem um incêndio. Behemoth, depois de engolir uma terceira mexerica, enfiou a pata na engenhosa construção de barras de chocolate e arrancou uma de baixo, fazendo, obviamente, tudo desabar, e engolindo-a com seu embrulho dourado. Os vendedores do balcão de peixe ficaram petrificados, com as facas nas mãos, e o estrangeiro lilás virou-se para os salteadores, revelando-se, então, que Behemoth não tinha razão. Não havia nada faltando no rosto de lilás, mas sim, pelo contrário, algo sobrando, bochechas caídas e olhos fugídios. Completamente amarela, a vendedora berrava, angustiada, para toda a loja. Palasovitch! O público da seção de tecidos acorreu a esse grito, enquanto Behemoth se afastou das tentações da confeitaria e meteu a pata em um barril com a inscrição Arenque selecionado de Kertch. Arrancou um par de arenques e os engoliu, cuspindo as caudas. Palasovitch! Repetiu-se o grito, desesperado de trás do balcão da confeitaria, e atrás do balcão do peixe um vendedor de cavanhaque bradou. O que está fazendo, seu réptil? Pavel Elevalovitch já se apressava ao seu lugar da ação. Era um homem bem apessoado, de avental branco e limpo, como de cirurgião, e lápis no bolso. Pavel Elevalovitch, pelo visto, era uma pessoa experiente. Ao ver a cauda de um terceiro arenque na boca de Behemoth, compreendeu a situação na hora, entendeu decididamente tudo e, sem entrar em altercação com aqueles insolentes, acenou para longe e comendou. Apite! O porteiro saiu voando pela porta espelhada até a esquina da Smolensk e emitiu um apito feroz. O público se pôs a cercar os patifes e então Koroviev interveio na questão. Cidadãos! Gritou com voz fina e vibrante. Mas o que é isso? Hein? Permitam-me perguntar.
O pobre homem! Koroviev colocou tremor na voz e apontou para Behemoth, que não tardou em adotar uma fisionomia chorosa. O pobre homem passou o dia inteiro consertando o fogareiro, ficou com fome. E onde vai arrumar divisas? Diante disso, o habitualmente contido e Pavel Yestivovitch berrou severo. Pare com isso! E acenou para longe, já impaciente. Daí, os trinados vindos da porta soaram com mais animação. Koroviev, porém, sem se incomodar com a intervenção de Pavel Yesovovitch, prosseguiu. Onde? É o que pergunto a todos. Está esgotado pela fome e pela sede, passando calor. Pois bem, o desgraçado pegou uma mexerica para provar, e o preço dessa mexerica é 3 kopecks. E eles já saem apitando como um rouxinol no bosque, na primavera. Incomodam a polícia, afastam-na de seus afazeres. E ele, pode? Hein? Daí Koroviev apontou para o gorducho lilás, e o que fez seu rosto exprimir a mais forte inquietação. Quem é esse? Hein? De onde veio? Para quê? Por acaso estávamos entediados sem ele? Por acaso o convidamos? É claro, o ex-regente berrava a plenos pulmões, entortando a boca com sarcasmo. Como podem ver, ele está de traje de gala lilás. Está todo inchado de salmão, todo atolhado de moeda estrangeira. E o nosso, hein? E o nosso? Ah, que amargo, amargo, amargo. Pôs-se a uivar Koroviev, como um antigo padrinho de casamento. Todo esse discurso bastante estúpido, inconveniente e provavelmente nocivo do ponto de vista político fez Pavel Yesovovitch tremer de raiva, mas o estranho é que se percebia nos olhos do público apinhado que suscitara compaixão em muita gente, e quando Behemoth, levando aos olhos a manga suja e rasgada, tragicamente exclamou: Obrigado, fiel amigo, por interceder por quem sofre. Ocorreu um milagre. Um velhinho calmo e correto, de roupa pobre, porém limpa, um velhinho que havia comprado 3 doces de amêndoa na seção de confeitaria, de repente se transformou. Seus olhos se inflamaram como uma chama guerreira. Ele ficou rubro, arremessou o saquinho com os doces no chão e gritou. É verdade, com uma voz fina de criança. Depois puxou uma bandeja, lançando por terra os restos da Torre Eiffel destruída por Behemoth. Ergueu-a, tirou o chapéu do estrangeiro com a mão esquerda e com a direita assentou de um ímpeto o tabuleiro em sua cabeça calva. Ribombou o mesmo som que se produz quando uma chapa de ferro cai em um caminhão. O gorducho, empalidecendo, caiu de costas, sentado na dorna de arenque, de Kertch, fazendo jorrar dela uma fonte de salmoura de arenque. Daí sobreveio um segundo milagre. O lilás que tinha caído na dorna gritou, em puro russo, sem qualquer vestígio de sotaque. Assassinos! Polícia! Bandidos! Estão me assassinando! Pelo visto, em consequência do choque, ele agora dominava uma língua até então desconhecida. Então o apito do porteiro parou, e entre a multidão de compradores alvoroçados, reluziram aproximando-se 2 capacetes de polícia. Porém, o pérfido Behemoth, do mesmo jeito que na sauna jogava-se água da selha nos bancos, jogou gasolina no fogareiro das prateleiras da confeitaria, que pegou fogo. A chama subiu e correu pela prateleira, devorando as belas fitas de papel das cestas de fruta. As vendedoras aos guinchos puseram-se a fugir das prateleiras, e bastou elas pularem de lá para as corretiças de pano das janelas pegarem fogo e para a gasolina arder no chão. O público, lançando imediatamente um grito de desespero, afastou-se bruscamente da confeitaria, esmagando o agora supérfluo Pavel Yesovovitch. E da peixaria os vendedores corriam em fila indiana com suas facas afiadas para a porta de serviço. O cidadão lilás, saltando da dorna todo encharcado de salmoura do arenque, atravessou o balcão de salmão e saiu atrás deles. Os vidros das portas espelhadas da saída começaram a tilintar e despencar com o avanço das pessoas em fuga, e quanto aos 2 patifes, Koroviev e o glutão Behemoth, tinham se enfiado em algum lugar, mas não era possível entender onde. Posteriormente, testemunhas oculares que presenciaram o início do incêndio no Torsgin de Smolensk contaram que os 2 vândalos saíram voando até o teto, onde teriam rebentado como balões de ar de crianças.
Claro que é duvidoso que as coisas tenham se passado exatamente assim, mas o que não sabemos, não sabemos. Mas sabemos que exatamente um minuto depois dos eventos da Smolensk, Beremuth e Koroviev já se encontravam na calçada do Boulevard, justo em frente à casa da tia de Grobiedov. Koroviev parou no gradil e disse: "Ah, se essa não é a casa dos escritores." "Sabe, Beremuth, ouvi falar muita coisa boa e lisonjeira a respeito dessa casa. Preste atenção, meu amigo, nessa casa. É agradável pensar que debaixo desse teto oculta-se e amadurece uma infinidade de talentos. Como abacaxis em uma estufa," disse Beremuth, e para admirar melhor a casa cor de creme com colunas, trepou no alicerce do concreto do gradil de ferro fundido. "Absolutamente certo," concordou seu inseparável companheiro Koroviev. E um doce arrepio se achega ao coração quando você pensa que nessa casa agora amadurece o futuro autor de Dom Quixote, de Fausto, ou o diabo que me carregue, de Almas Mortas. Hein? É uma ideia assustadora, corroborou Beremuth. Sim, prosseguiu Koroviev. Podem-se esperar coisas assombrosas dos invernadouros dessa casa, que congrega sob seu telhado uns milhares de ascetas que decidiram devotar sua vida de forma abnegada ao serviço de Melpomene, Polínia e Itália. Imagine o barulho que vai se produzir quando algum deles, para começar, ofertar ao público leitor o inspetor-geral, ou, na pior das hipóteses, Yevgeny Onegin. Muito simples, voltou a corroborar Beremuth. Sim, prosseguiu Koroviev, levantando o dedo preocupado. Porém, digo e repito, porém, se essas tenras plantas de estufa não forem atacadas por algum micro-organismo que lhes roa a raiz, se não apodrecerem, e isso acontece com os abacaxis. Ai, como acontece. A propósito, indagou Beremuth, enfiando a cabeça redonda em um buraco do quadril. Gradil. O que é que eles estão fazendo na varanda? Almoçando, explicou Koroviev. E acrescento a isso, meu caro, que aqui há um restaurante bastante bom e nada caro. E eu, por sinal, como todo turista antes de uma viagem longa, sinto o desejo de me alimentar e beber uma grande caneca de cerveja gelada. E eu também, respondeu Beremuth. E ambos os patifes foram pelo caminho asfaltado, sob as tilhas que dava direto na varanda do restaurante, que não pressentia a desgraça. Uma cidadã pálida e entediada, de meias brancas e boininha igualmente branca, com rabicho, estava sentada em uma cadeira vienense na entrada da varanda, em um canto, onde tinham aberto um orifício da entrada da lareira verde, latada verde. À sua frente, em uma mesa simples de cozinha, havia um grosso livro de registro no qual a cidadã, por motivos desconhecidos, anotava quem ingressava no restaurante. Koroviev e Beremuth foram detidos exatamente por essa cidadã. Seus certificados? Olhou com espanto para o pince-nez de Koroviev e da mesma forma para o fogareiro e o cotovelo rasgado de Beremuth. Peço milhares de desculpas. Que certificado? Perguntou Koroviev, espantado. Os senhores são escritores? Perguntou a cidadã por seu turno. Sem dúvida, respondeu Koroviev, com dignidade. Seus certificados? Respondeu a cidadã. Meu encanto, começou Koroviev com ternura. Não sou encanto, a cidadã o interrompeu. Oh, que pena, disse Koroviev, decepcionado, e prosseguiu. Bem, que fazer se não lhe apraz ser um encanto? O que seria bastante agradável, pois não seja. Então, para se assegurar de que Dostoiévski é escritor, é preciso pedir seu certificado? Pois tome 5 páginas quaisquer de qualquer de seus romances, e sem nenhum certificado a senhora vai se convencer de que está lidando com o escritor. E ainda supõe de que ele não tinha certificado algum. O que você acha? Koroviev se dirigiu a Beremuth. Aposto que não tinha, respondeu o outro, colocando o fogareiro na mesa do livro e enxugando o suor da testa coberta de fuligem. O senhor não é Dostoiévski, disse a cidadã desnorteada por Koroviev.
Bem, sabe-se lá, respondeu a este. Dostoiévski está morto, respondeu a cidadã, mas sem muita segurança. Protesto, exclamou Behemoth inflamado. Dostoiévski é imortal. Seu certificado, cidadãos, disse a cidadã. Desculpe, no final de contas isso é ridículo. Koroviev não se rendia. O que define um escritor não é em absoluto o certificado, mas o que ele escreve. Como a senhora sabe que ideias povoam a minha cabeça, ou essa cabeça? E apontou para a cabeça de Behemoth, que imediatamente tirou o boné, como que para permitir a cidadã que examinasse melhor. Deem passagem, cidadãos, ela disse, já nervosa. Koroviev e Behemoth ficaram de lado e deixaram passar um escritor de terno cinza, sem gravata e camisa branca de verão, cujo colarinho caía largamente sobre o colarinho do paletó. E com o jornal debaixo do braço, o escritor cumprimentou a cidadã com a cabeça, traçando no caminho uma garatucha no livro colocado diante de si, e continuou até a varanda. Pena que não seremos nós, pôs-se a falar Koroviev triste. Mas ele, ao obter aquela caneca de cerveja gelada, com a qual nós, pobres viajores, tanto sonhamos. Nossa situação é triste e dificultosa, e não sei o que fazer. Behemoth limitou-se a abrir os braços com amargura e colocar o boné na cabeça redonda, coberta por um cabelo espesso, muito similar a pelo de gato. E nesse momento uma voz baixa, porém imperiosa, soou sobre a cabeça da cidadã. De passagem, Sofia Pavlovna. A cidadã com o livro ficou espantada. Na latada verde surgira o peito branco do fraque e da barbicha cuneiforme do flibusteiro. Ele fitou os dois maltrapilhos suspeitos com amabilidade e, mais do que isso, fez gestos convidativos. A autoridade de Archibaldovitch era coisa levada a sério no restaurante que ele dirigia. E Sofia Pavlovna perguntou a Koroviev, submissa, qual é o seu nome? Payanev, ele respondeu gentil. A cidadã notou o nome e ergueu um olhar interrogativo para Behemoth. Skabichevsky, inchou este, apontando para o fogareiro por algum motivo. Sofia Pavlovna anotou esse também e passou o livro para os visitantes para que assinassem. Na frente do nome de Panayev, Koroviev escreveu Skabinetsky e na frente de Skabinetsky escreveu Panayev. Archibaldovitch, deixando Sofia Pavlovna absolutamente pasmada, conduziu os convidados com um riso sedutor à melhor mesa, do lado oposto da varanda, onde a sombra era mais espessa, a mesa do lado, da qual o sol brincava alegremente em uma das aberturas da latada verde. Quanto a Sofia Pavlovna, piscando de pasmo, ela estudava longamente os estranhos garranchos feitos no livro pelos visitantes inesperados. Os garçons não ficaram menos espantados que Sofia Pavlovna com Archibaldovitch. Ele afastou pessoalmente a cadeira da mesa, convidou Koroviev para se sentar, deu uma piscada para um, cochichou algo para o outro, e dois garçons se agitaram em volta dos novos clientes, um dos quais alojou o fogareiro no chão, ao lado das botinas desbotadas. A toalha, velha com manchas amareladas, desapareceu da mesa sem demora, no ar, e, estalonando a goma, elevou-se a uma outra, branquíssima, como albornoz de beduíno, e Archibaldovitch já sussurrava baixo, porém bem expressivamente, inclinando-se até a orelha de Koroviev. O que lhes posso oferecer? Tenho um balichok especial. Arrumei no Congresso dos Arquitetos. Sirva-nos algum antepasto, mugiu Koroviev, benévolo, esparramando-se na cadeira. Entendo, respondeu Archibaldovitch, de forma significativa, fechando os olhos. Ao ver que, como chefe do restaurante, se dirigia àqueles visitantes completamente suspeitos, os garçons deixaram de lado todas as dúvidas e passaram a levar a coisa a sério. Um já oferecia um fósforo a Behemoth, que sacara do bolso uma bituca e o colocara na boca.
Outro vinha correndo, tilintando o vidro verde e dispondo, junto aos talheres, cálices e taças finas de Bordeaux, nas quais é tão agradável beber Narzã sobre o toldo, ou melhor, já antecipando, digamos, era tão agradável beber Narzã sobre o toldo da inesquecível varanda da Griboyedov. Posso servir um filezinho de perdiz? Cantarolou o musical Archibald Archibaldovitch. O convidado de pince-nez rachado aprovou plenamente a proposta do comandante do brigue, fitando-o benevolente através do vidrinho inútil. O romancista Petrakov Sukhovey, que almoçava na mesa vizinha com a esposa, a qual acabara de comer escalopes de porco, notou com o poder de observação característico de todos os escritores os cuidados de Archibald Archibaldovitch e ficou bastante perplexo. E sua mulher, uma dama muito respeitável, simplesmente ciumou-se do pirata com Koroviev, chegando até a bater a colher, como para dizer: que demora é essa? Já está na hora de servir o sorvete, o que é isso? Entretanto, endereçando a Petrokova um sorriso sedutor, Archibald Archibaldovitch mandou um garçom até ela enquanto não largava seus queridos convidados. Archibald Archibaldovitch era inteligente e observador, talvez não menos do que os próprios escritores. Archibald Archibaldovitch ouvira falar da sessão no Variedades e de muitas outras ocorrências daqueles dias. Porém, ao contrário dos demais, as palavras de xadrez e gato não lhe entraram por um ouvido para sair pelo outro. Archibald Archibaldovitch logo adivinhou quem eram aqueles visitantes, e tendo adivinhado, naturalmente não se pôs a brigar com eles. Mas essa Sofia Pavlovna, pois dá para imaginar alguém impedir esses dois de irem à varanda? Aliás, o que mais esperar dela? Fincando a colherinha com desdém no sorvete do creme que derretia, Petrakova observava com olhos insatisfeitos a mesinha em frente aos dois, vestidos de espantalho, que, como que por mágica, estava coberta de iguarias. Folhas de alface lavadas até ficarem brilhantes já saltavam de vasos de caviar fresco. Um instante, em uma mesinha separada, trazida especialmente, vinha um baldinho prateado suado. Só depois de se assegurar de que tudo estava feito nos conformes, só depois de que uma frigideira coberta com algo a chiar chegou pelas mãos de um garçom, Archibald Archibaldovitch se permitiu deixar seus dois visitantes enigmáticos e, mesmo assim, após sussurrar-lhes previamente: perdão, um minuto, vou olhar pessoalmente os filezinhos. Afastou-se da mesa e sumiu em uma passagem interna do restaurante. Se algum observador pudesse acompanhar as ações subsequentes de Archibald Archibaldovitch, sem dúvida, elas lhe teriam parecido algo enigmáticas. O chefe absolutamente não foi para a cozinha observar os filezinhos, e sim para a despensa do restaurante. Abriu-a com a sua chave e trancou-se nela. Tirou uma arca de gelo com cuidado, para não manchar os punhos de camisa. 2 balecs bastante pesados, embrulhou em um jornal, envolveu-os cuidadosamente em barbante e colocou-os de lado. Depois, no aposento vizinho, verificou se o casaco de verão com forro de seda e o chapéu estavam no lugar, e só depois disso encaminhou-se para a cozinha, onde o cozinheiro zelosamente preparava os filezinhos que o pirata prometera aos convidados. É preciso dizer que não havia absolutamente nada de estranho ou enigmático em nenhum desses atos de Archibald Archibaldovitch, e apenas um observador superficial poderia considerar tais atos estranhos. A conduta de Archibald Archibaldovitch decorria, de forma completamente lógica, de tudo que antecedera. O conhecimento dos últimos fatos, e principalmente o faro fenomenal de Archibald Archibaldovitch, sugeriam ao chefe do restaurante de Griboyedov que a refeição dos visitantes, embora abundante e suntuosa, seria extremamente breve. E o fato que jamais enganara o ex-flibusteiro tampouco o traiu dessa vez. Na hora em que Koroviev e Bermov brindavam com os segundos cálices da maravilhosa e gelada vodka Moskovskaya destilada, apareceu nas varandas suado e agitado o cronista Boba Kandalupski, célebre em Moscou pela espantosa onisciência, sentando-se imediatamente com os Petrakov, depositando a pasta inchada na mesinha.
Boba enfiou sem demora os lábios no ouvido de Petrakov e começou a cochichar coisas bastante tentadoras. Madame Petrakova, consumindo-se de curiosidade, também aproximou o ouvido dos lábios, roliços e gordurosos de Boba. Este lançando de vez em quando uns olhares furtivos. Ficava cochichando, e dava para entreouvir algumas palavras isoladas, como essas. Juro por minha honra. Na Sadovaia. Boba baixou a voz ainda mais. As balas não atingem. Balas, gasolina, fogo, balas. Ah, esses mentirosos que ficam espalhando boatos abjetos. Zuniu a voz de contralto da Madame Petrakova, indignada, e um pouco mais alto do que Boba teria desejado. Deveriam ter que se explicar, mas tudo bem. Serão chamados à ordem. Que lorotas nocivas. Que lorotas, Antonida Porfirievna, exclamou Boba, magoado com a descrença da mulher do escritor, voltando a sibilar. Estou lhe dizendo, as palas não pegam, elas iam pelo ar. Boba chiava, sem desconfiar que aqueles de que falavam estavam sentados a seu lado, deliciando-se com seu silvo. Esse prazer, aliás, logo se interrompeu. 3 homens com cinto apertados com força, polainas e revólveres na mão, saíram precipitadamente de uma passagem interna do restaurante para a varanda. O que vinha à frente gritou, algo e terrível. Não saiam do lugar. E os 3 imediatamente abriram fogo na varanda, mirando as cabeças de Koroviev e Beremov. Ambos os alvos se dissolveram no ar na mesma hora, e do fogareiro, uma coluna de fogo partiu direto para o toldo. No toldo apareceu algo como uma goela escancarada de bordas pretas que passou a se alastrar por todas as direções. Passando por ela, o fogo se levou até o telhado da casa de Griboyedov. Umas pastas com papéis no cômodo da redação na janela do segundo andar pegaram fogo de repente. As corrediças se incendiaram em seguida, e então o fogo, bramindo como se alguém soprasse, penetrou em colunas no interior da casa da tia. Alguns segundos mais tarde, pela vereda asfaltada que levava ao gradil de ferro fundido do boulevard, de onde da quarta-feira à noite chegava Ivaniushka, o primeiro mensageiro da desgraça que ninguém compreendera, agora corriam os escritores que não tinham terminado de almoçar, os garçons, Sofia Pavlovna, Boba, Petrakova e Petrakov. Tendo saído de antemão por uma passagem lateral, sem fugir nem apressar para lugar nenhum, como um capitão cujo dever é seu último abandonar o brigue em chamas, Archibaldovitch permanecia tranquilo com seu paletó de verão, com forro de seda e 2 toras de balik debaixo do braço. E aqui a gente termina o capítulo 28. As últimas aventuras do Koroviev e do gato, né, do Beremov. Gente, que doideira, gente. Olha o que eles aprontaram lá em Moscou. Eles saindo botando fogo em tudo. Oh, meu Deus do céu. Por isso que ele andava com aquele fogareiro debaixo do braço, né, para facilitar a arte, né. Muito bem. Bom, é isso, gente. Capítulo 28 concluído. Então a gente tem só mais um pouquinho para concluir, tá? 29, 30, 31. Eu volto daqui a pouco com os 3 últimos capítulos. E epílogo e pós-fácil num outro vídeo separado, tá bom? Então, reta final, faltam 3 capítulos para concluir. E eu volto em breve para vocês. Muito obrigada por você que tá acompanhando. E eu volto, então, daqui a pouco. Beijo.